Muito boa noite, meus irmãos, paz do Senhor. Chegando aqui para mais um momento de sabedoria. E hoje eu quero dar continuidade no nosso momento de sabedoria de ontem. Entretanto, eu vou fazer menção de um segundo texto, que, se eu não estou enganado, eu também citei aqui no momento de sabedoria de ontem, porém eu não aprofundaria. Hoje eu quero falar um pouco a respeito deste texto em específico, que se encontra no livro de Daniel, capítulo de número 10 e o versículo de número 12 a seguir, que nos diz: Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia se pôs defronte de mim 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Agora vim para fazer-te entender o que há de acontecer ao teu povo nos derradeiros dias, porque a visão é ainda para muitos dias. Irmãos, no momento de sabedoria anterior, eu falei sobre a batalha do cristão, a batalha do crente, que não é contra carne nem sangue, sim contra os demônios, contra os principados e potestades, e falei um pouco a respeito sobre o que são principados, o que são potestades. E se você ainda não assistiu ao vídeo anterior, dá uma conferida lá no canal, é o último vídeo postado, para você ter uma compreensão do que eu estava dizendo. Mas o que eu quero dizer aqui? A Bíblia diz, no Salmo de número 115, não me recordo o versículo agora, que os céus pertencem ao Senhor, mas a terra ele deu aos homens. Então existe o reino de Deus. Por exemplo, Jesus, quando ele enviou os discípulos, ele diz assim, e indo anunciar, é chegado o reino de Deus. O que é o reino de Deus? É um reino espiritual que está aqui em nosso meio. É um reino onde você pode acessar. Por exemplo, quando uma pessoa ela está enferma, não importa, qualquer tipo de enfermidade, e ela obtém a graça de ser curada por um milagre, aquilo ali ela acessou ao reino de Deus. Quando uma pessoa está possessa por espíritos imundos, não importa se é um espírito imundo, se é 10 mil espíritos imundos. É possível, pastor, a pessoa ser possessa por 10 mil espíritos imundos? É possível. A Bíblia chama isso de legiões ou legião. Mas enfim, quando a pessoa consegue ser liberta, aquilo ali nada mais é do que o reino de Deus em ação. O poder do nome de Jesus sobre aquela vida em ação. Então assim, o reino de Deus ele é invisível. No entanto, ele é acessível. Qualquer pessoa que receba Jesus como seu único e suficiente Salvador, que tenha uma vida fiel e sincera à sua palavra, ela tem acesso ao reino de Deus. E eu estou dando dois exemplos aqui que são os mais notórios, né? Os mais gritantes, assim, onde nós vemos a manifestação do reino de Deus de uma forma quase palpável, tangível. Mas existem várias outras formas. Por exemplo, uma pessoa que está fumando há 30 anos e consegue abandonar o vício do cigarro por fé na palavra, é o reino de Deus que já está inundando dentro dela o coração, a alma e o espírito dela e fortalecendo ela para ela abandonar. E eu estou falando cigarro, mas pode ser um crack, pode ser uma cocaína, pode ser cerveja, pode ser o vício da mentira, pode ser qualquer coisa, qualquer pecado. A pessoa que ela deixa de fazer, deixa de praticar algo em prol do nome de Jesus, do Evangelho, é o reino de Deus em ação. Mas o que eu estou querendo dizer aqui? Nós vimos no nosso meio hoje algo que é um sinal do fim dos tempos, onde o amor se esfriaria. O próprio Jesus disse isso. O amor de muitos se esfriaria, a iniquidade multiplicaria. Se você pegar ali 2 Timóteo capítulo 3, fala que nos últimos tempos nos sobreviriam tempos trabalhosos, onde homens seriam amantes de si mesmos, seriam presunçosos, infiéis a contratos, desobedientes de pai e mãe, e cita uma infinidade de características horríveis que estariam no ser humano no final dos dias, dos tempos, quando estivesse próximo da volta de Jesus. E nós temos visto isso acontecer todos os dias em nosso meio. E nós temos visto também a ascensão de ideologias demoníacas que surgiram lá no inferno. É muito comum, infelizmente, principalmente no nosso país, você vê uma pessoa endeusar quem é homossexual.
Por exemplo, se você está assistindo esse momento de sabedoria até aqui, eu quero desafiar você a mandar uma mensagem para mim de cabeça, seja sincero, tenta citar de cabeça a sigla dos homossexuais. Eu acho que você não consegue. LGBTQ, papapá, e já não sei quantas siglas tem mais. Olha, eu não estou aqui com preconceito contra o homossexual, porque cada um segue aquilo que quer. Mas eu acredito da seguinte forma: para mim, existe heterossexual e homossexual. Mulher gosta de mulher, pronto, vai viver com uma mulher com a outra lá, acabou. Um homem, você quer casar com outro homem, vai casar com outro homem lá, pronto, acabou. Esse estilo de vida proporciona que a pessoa obtenha a salvação? Não, porque é contrário à palavra de Deus. Entretanto, eu não vou discriminar, eu não vou julgar, eu não vou proibir, até porque não existe lei para isso. Então, sim, nós temos que respeitar a cada um. Mas o que eu estou querendo dizer é que existe hoje no nosso mundo, não é só no nosso país, no nosso mundo, a tentativa de um endeusamento dessas minorias. A pessoa, ela está dentro dessa sigla aí que eu não sei falar o nome completo, ela quer ser endeusada, e isso não existe. Aqui nós vimos manifestações aqui no nosso país, em vários outros países, as pessoas defendendo o Hamas. O Hamas que estupra mulheres, que pega bebê de recém-nascido, poucos meses, coloca no forno e vai assar. Você está entendendo? Que arranca a cabeça de pessoas que discordam da sua fé, que tratam um outro ser humano como uma barata, só porque eles não compartilham da mesma fé. Então eu tenho visto o crescimento de ideologias, divisões na sociedade. É preto contra branco, esquerda contra direita, homo contra hétero, e quem não quer ter família contra aquele que é conservador e quer priorizar a sua família. Então, nós vemos um país, um mundo, um planeta completamente dividido. E por que eu estou falando disso aqui? Porque eu tenho convicção de que isso é espiritual. E a Bíblia fala que quando o anticristo vier, ele vai colocar na testa ou na mão direita o seu sinal. Pode ser literal? Eu acredito que pode ser literal, sim. Uma marca visível e física, que aqueles que cederem ao governo do anticristo receberão. Entretanto, quando você pega o Antigo Testamento, fala que, principalmente os sacerdotes, eles usavam filactérios. Filactérios era uma caixinha que continha os mandamentos e eles colocavam aqui na testa, pendurado, ficava bem aqui na testa. Então, possivelmente, a marca da besta pode ser algo que esteja incutido dentro da mente dos seus seguidores. E a mente dessas pessoas hoje já pertence ao anticristo. Olha o que eu estou te falando. Se o anticristo surgir hoje, ascender hoje, se você ligar aí o jornal, abrir sua rede social, de alguma forma, você ouvir um pronunciamento de um grande líder mundial propondo a paz que vai acabar com todas as mazelas, a criminalidade, as doenças, a fome, todos os problemas que nós temos no mundo hoje, com toda certeza ele vai ser o anticristo. Porque ele vai ser o único capaz de, por um período, fazer uma aliança mundial e acabar mundialmente com todos esses problemas que existem hoje. Então, assim, eu quero perguntar para você uma coisa. Hoje, existem pessoas que defendem o Hamas. Hoje, existem pessoas, até dentro de nossas igrejas, que defendem partidos de esquerda, partidos que querem legalização, o endeusamento do homossexualismo, legalização do aborto, liberação das drogas, um abrandamento de penas para infratores. Se eu roubar um celular para tomar uma cervejinha, tá tudo certo, é só uma vítima da sociedade. Um sistema de governo que ele prega o verdadeiro fascismo. O que é o fascismo? O fascismo é um modelo de governo onde o governo tem todo o poder e a sociedade é fraca e sustentada pelo governo. E esse é o fascismo verdadeiro. Agora, o capitalismo é uma sociedade forte, poderosa, produtiva, próspera e o governo fraco. O governo está ali para fazer só o que ele está ali para fazer, que é administrar impostos e está ali criando novas leis e etc., cumprindo o seu papel, mas ele não tem força. Esse tipo de governo, ele é combatido no nosso país, não por todos, graças a Deus, pela minoria, mas uma minoria que se qualificou,
se capacitou, entrou lá e estão expandindo. Por que eu estou falando com você? Parece que eu estou falando com você de política, mas não é política. Eu estou falando com você de uma guerra espiritual que nós estamos enfrentando já há muitos anos, que não começou nas eleições de 2022, começou há 50 anos atrás, há 60 anos atrás, talvez ali em 64, no fim do regime militar, tenha começado essa batalha de Satanás contra a nação brasileira, contra a América do Sul. Aqui nós tínhamos aqui alguns outros países também presos no comunismo. Para a honra e glória do Senhor Jesus, esse comunismo, debaixo de muita oração, de muita batalha, de muita intervenção estrangeira, ele está caindo por terra, mas ainda está preso nesse comunismo. Então, o que eu quis nesse texto aqui? Porque você observa que o anjo Gabriel veio da parte de Deus, ele foi aprisionado por um demônio por 21 dias. E Miguel, o arcanjo celestial, príncipe do exército do Senhor, teve que vir em auxílio. E ele ficou ali preso ali pelos príncipes. Que veio, como diz aqui, ó. E eu, Miguel, um dos primeiros príncipes, veio ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Então, assim, são demônios poderosíssimos. São demônios que não vão manifestar a igreja. São demônios que eles não vão se incomodar se você está orando, se você está lendo a Bíblia, se você está quietinho na sua casa, de joelho dobrado, antes de dormir 3 horas da manhã. Não, eles não vão se incomodar. Por quê? Porque esse tipo de oração, leitura da palavra, jejum, você está se fortalecendo, tornando o seu espírito sensível à voz de Deus. Mas esse tipo de demônio, de principado, de potestade, ele está trabalhando para afundar países inteiros, continentes inteiros. Então não é o Exu Caveira, não é o Tranca-Rua, não é a Pomba Gira, não é o, sei lá, que qualquer demôniozinho que fica levantando igreja evangélica por aí. Não, eles estão em outro nível. Então, assim, esses demônios estão num nível tão elevado que existem inúmeras pessoas que são cristãs, que são batizadas, que participam do corpo e do sangue do Senhor, a Santa Ceia, mensalmente, fielmente, e são adeptos a ideologias que esses demônios levantaram. Então eu quero que você coloque a sua mão na consciência hoje e você combata esses demônios. Como? Oração, jejum, leitura da palavra. Vai ajudar? Vai. Mas principalmente resistindo pela fé. Quando você for votar, quando você for ensinar o seu filho, o seu neto, o seu sobrinho ou qualquer outra criança que você tem acesso, quando você for educar, como que você vai educar ele? Para ser a geração Nutella que nós temos visto hoje, hein? As crianças não têm uma cicatriz de nada. E são adultos frágeis, adultos fracos, que não resolvem problemas, homens que não são provedores, homens que não respeitam suas famílias, homens que estão mais preocupados na roupa de marca para apresentar para a sociedade do que no bem-estar da família, das contas pagas no final do mês. Mulheres que se entregam para vários, porque agora elas acham que ela tem o mesmo direito de que homem, mas elas não entendem que um carro que qualquer pessoa dirige não tem valor e uma pessoa que dirige qualquer carro tem valor. E eu não estou falando sobre carro, para você entender melhor. Um cadeado que se abre por qualquer chave não vale nada. Agora, uma chave que abre qualquer cadeado tem muito valor. Isso não é sobre cadeado. E as mulheres acham que elas estão em pé de igualdade para competir com os homens. E jamais estarão. Jamais estarão. Mas elas precisam aprender na infância, com a presença paterna, com o ensino materno, com a aliança e o amor entre um casal ali, proporcionando segurança, confiança, amor, carinho, exemplo principalmente, para se tornar homens e mulheres adultos fortes. E eles não estão tendo isso. Não estão tendo isso. Então eu quero que você medite em tudo isso que eu estou te falando e observe o quão profundos são as raízes das ideologias que nós estamos vivendo, originadas no inferno, através de principados e de potestades, tão poderosos que tiveram o poder de deter um anjo do céu por 21 dias. Mas o Senhor entregou a mim e a você, como a própria palavra nos diz, armas eficazes e poderosas para destruir fortalezas. Se posicione. Quando uma sociedade em declínio, em trevas, se levantar tentando impor, seja luz.
seja referência de retidão, hombridade, santidade, espiritualidade, seja referência de conservadorismo. Essa palavra que foi originada ali na Revolução Francesa, e as pessoas que optaram pela direita, por família, por fé, por Deus, pela palavra, pela igreja, foram chamados de conservadores pela primeira vez ali na Revolução Francesa. Esteja sempre inclinado ao conservadorismo e esteja disposto a morrer, literalmente, para defender a sua fé. Porque o Senhor Jesus nos chama para ser suas testemunhas, que no original grego significa mártir. Morra, mas não negue a sua fé. Morra, mas defenda com unhas e dentes aquilo que o Senhor Jesus já plantou no seu coração, que é a semente da vida eterna e da salvação. Amém? Esse até passei aqui um pouco dos 10 minutos comuns que eu gosto de estar fazendo aqui no nosso momento de sabedoria, mas eu acredito que seja de suma importância para mim, para você, para a nossa nação e para o momento que nós estamos vivendo e para os momentos que nós ainda vamos viver futuramente, porque os dias são maus. Mas se nós tivermos à disposição do Senhor e do Reino, nós vamos passar por cima de tudo isso. Esse foi o nosso momento de sabedoria. Eu espero que Deus tenha falado profundamente com você. Uma boa noite. Paz do Senhor.